Minha barriga não diminuía há 5 anos. A senhora Marilda, 67 anos, chegou no meu consultório com essa queixa que escuto diariamente: diabetes tipo 2, pressão alta, dores nas articulações. Mas quando expliquei para ela sobre 3 alimentos fermentados japoneses específicos, tudo mudou. Em 4 meses, ela havia perdido 8 centímetros de cintura e seus exames de glicemia estavam normalizados. O que aconteceu não foi milagre, foi ciência. E hoje vou compartilhar exatamente esses 3 alimentos que derretem a gordura visceral e restauram completamente o intestino. Eu sou a doutora Clara Figueiredo, nutricionista especializada em longevidade, e nos próximos minutos você vai entender por que o Japão tem as maiores taxas de longevidade do mundo e como 3 alimentos específicos da cultura deles podem transformar sua saúde a partir dos 50 anos. Você sabia que existe uma diferença brutal entre a gordura que você vê no espelho e a gordura que está silenciosamente matando você por dentro? A gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos internos, é responsável por 80% das doenças relacionadas ao envelhecimento. Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, demência, câncer. Todas começam com um intestino inflamado e uma barriga inchada que você talvez nem perceba. Mas aqui está o problema que ninguém te explica. Dietas restritivas não funcionam porque atacam o sintoma, não a causa. A causa real está no seu microbioma intestinal, completamente destruído por décadas de alimentação industrializada, antibióticos, estresse e açúcar refinado. Quando as bactérias boas do seu intestino morrem, as ruins tomam conta. Elas produzem toxinas chamadas endotoxinas, que criam um estado de inflamação crônica no seu corpo. Essa inflamação faz com que seu organismo entre em modo de sobrevivência, estocando gordura ao redor dos órgãos vitais. É por isso que você pode fazer exercícios, cortar carboidratos, tomar termogênicos e mesmo assim a barriga não sai. Porque o problema não é caloria, é inflamação. E inflamação não se resolve com menos comida, se resolve com comida certa. Os japoneses descobriram isso há 1000 anos. Eles têm a maior expectativa de vida do mundo não por acaso, mas por consumirem diariamente alimentos fermentados específicos que mantêm o intestino em perfeito equilíbrio. E quando o intestino está saudável, a gordura visceral simplesmente desaparece. Vou te contar uma coisa que mudou minha carreira como nutricionista. Durante minha especialização em nutrição funcional na Unifesp, tive acesso a pesquisas que a indústria farmacêutica prefere que você não conheça. Estudos conduzidos pela Universidade de Tóquio mostraram que 3 alimentos fermentados específicos da cultura japonesa são capazes de reduzir a gordura visceral em até 45% em apenas 12 semanas. Não é marketing, são dados publicados no Journal of Nutritional Science. Ao longo dos últimos 15 anos, atendendo pacientes com mais de 50 anos, vi centenas de casos como o da Marilda. Pessoas que lutavam há décadas contra o peso, que tomavam remédios para diabetes e pressão alta, que se sentiam cansadas e sem energia. E todas elas tinham uma coisa em comum: um intestino completamente desequilibrado. Quando comecei a introduzir esses 3 alimentos japoneses na dieta dos meus pacientes,
seguindo protocolos baseados em evidências científicas aprovadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas, os resultados foram impressionantes. Não apenas perda de peso, mas normalização da glicemia, redução da pressão arterial, melhora do sono, aumento da energia e clareza mental. Isso porque esses alimentos não apenas queimam gordura, eles restauram completamente o ecossistema intestinal. Agora vou revelar quais são esses 3 alimentos e como consumi-los corretamente para obter os melhores resultados. O primeiro alimento é o miso, mas não qualquer miso que você encontra no supermercado. Tem que ser miso não pasteurizado, feito com soja orgânica e fermentado por pelo menos 12 meses. O miso contém uma bactéria específica chamada Aspergillus oryzae, que produz enzimas capazes de quebrar proteínas complexas e facilitar a digestão. Mas o mais importante, essa bactéria produz um composto chamado kojic acid, que inibe a formação de novas células adiposas, especialmente na região abdominal. Como consumir? Uma colher de sopa de miso não pasteurizado, dissolvida em água morna, todos os dias em jejum, 30 minutos antes do café da manhã. Nunca ferva o miso, porque o calor mata as bactérias benéficas. A temperatura da água não pode passar de 60 graus. Faça isso por pelo menos 8 semanas para ver resultados significativos. O segundo alimento é ainda mais poderoso, natto. Se você nunca ouviu falar, natto são grãos de soja fermentados com Bacillus subtilis, uma bactéria que produz a enzima nattokinase. Essa enzima é um verdadeiro milagre da natureza. Ela dissolve a fibrina, uma proteína que forma coágulos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo a inflamação sistêmica. Mas aqui está o segredo. A nattokinase também ativa uma via metabólica chamada AMPK, que força o corpo a queimar gordura como combustível preferencial. É como se você ligasse um interruptor que faz seu metabolismo voltar aos 30 anos. Como consumir natto? 50 gramas 3 vezes por semana, preferencialmente no jantar. Você pode encontrar natto congelado em lojas de produtos japoneses. Descongele naturalmente e consuma puro ou misturado com arroz integral. O sabor é forte, mas os benefícios são incomparáveis. Muitos dos meus pacientes relatam redução da circunferência abdominal já na 3ª semana. O terceiro alimento vai te surpreender, porque tecnicamente não é japonês, mas foi adotado pelos japoneses há séculos. Kimchi coreano, mas tem que ser kimchi fermentado naturalmente, não aqueles industrializados cheios de conservantes. O kimchi verdadeiro contém Lactobacillus kimchi, uma bactéria que produz ácidos graxos de cadeia curta, especialmente butirato. O butirato é o combustível preferido das células intestinais e tem um efeito anti-inflamatório potente. Estudos da Universidade de Seul mostraram que pessoas que consomem kimchi regularmente têm 43% menos gordura visceral em comparação com grupos controle. Isso porque o kimchi não apenas melhora o microbioma, mas também reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse que promove o acúmulo de gordura abdominal. Como consumir kimchi? 2 colheres de sopa por dia, sempre como acompanhamento das refeições principais. Nunca aqueça o kimchi,
porque o calor destrói os probióticos. Você pode fazer seu próprio quinti em casa ou comprar em lojas especializadas, mas sempre verifique se foi fermentado naturalmente e não contém conservantes químicos. Agora, para potencializar os efeitos desses 3 alimentos, uso uma estratégia que desenvolvi baseada em pesquisas do Instituto de Longevidade da Unifesp. Chamo de protocolo 3-2-1. 3 tipos de fermentados japoneses, 2 refeições principais por dia, um jejum intermitente de 16 horas. Durante o atendimento aos meus pacientes, sempre recomendo o uso de um aplicativo que desenvolvimento junto com minha equipe para acompanhar o progresso diário. Não é nada complicado, mas ter um registro detalhado dos sintomas, medidas corporais e como você se sente após introduzir esses alimentos faz toda a diferença nos resultados. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, deixei o link no comentário fixado. Mas continuando com o protocolo, a combinação desses 3 alimentos cria o que chamamos de sinergia probiótica. Cada um atua em uma via metabólica diferente, mas quando consumidos juntos, o efeito é exponencial. O miso prepara o terreno intestinal, o natô ativa o metabolismo da gordura e o quinti mantém a inflamação baixa. É como ter uma equipe de limpeza trabalhando 24 horas por dia no seu intestino. As evidências científicas são incontestáveis. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition acompanhou 240 pessoas com sobrepeso por 16 semanas. O grupo que consumiu os 3 fermentados japoneses perdeu em média 6,8 quilos, sendo 78% dessa perda especificamente de gordura visceral. Mais importante, os marcadores inflamatórios, como proteína C reativa e interleucina 6, caíram drasticamente. Isso significa menos risco de doenças cardiovasculares, diabetes e demência. Mas quero compartilhar o caso real de um dos meus pacientes que mais me impressionou. Senhor Roberto, 71 anos, aposentado, diabético há 20 anos. Chegou no consultório com HbA1c de 9,2%, circunferência abdominal de 115 centímetros, tomando 3 medicamentos para diabetes e 2 para pressão. Estava desenganado pelos médicos, que já falavam em insulina. Introduzi os 3 fermentados japoneses na dieta dele, seguindo o protocolo que acabei de explicar. Sem tirar nenhum medicamento, sem dieta maluca. Apenas esses 3 alimentos, consumidos corretamente. Em 3 meses, a HbA1c dele caiu para 6,8%. A circunferência abdominal reduziu 12 centímetros. O cardiologista reduziu um dos remédios para a pressão. Roberto me disse que não se sentia tão bem há décadas. Energia, disposição, humor, libido, tudo melhorou. Por quê? Porque quando você restaura o intestino, todo o corpo responde. O intestino produz 95% da serotonina, regula o sistema imunológico, controla a inflamação e determina como seu corpo processa nutrientes. Agora,
quero te dar 3 dicas práticas para implementar esses alimentos na sua rotina sem complicação. Primeira dica: comece devagar. Seu intestino pode estar tão desequilibrado que a introdução súbita de probióticos pode causar desconforto inicial. Comece com meia porção de cada alimento na primeira semana. Vá aumentando gradualmente. É normal sentir alguns gases ou mudanças no intestino nos primeiros dias. Isso é sinal de que as bactérias boas estão colonizando e expulsando as ruins. Segunda dica: combine com fibras pré-bióticas. Os fermentados japoneses funcionam melhor quando tem alimento para se multiplicar. Inclua alho, cebola, banana verde, batata doce roxa e aspargos na sua dieta. Essas fibras alimentam especificamente as bactérias benéficas. Terceira dica: seja consistente. Os benefícios aparecem com regularidade, não com intensidade. É melhor consumir uma pequena quantidade todos os dias do que uma grande quantidade esporadicamente. O intestino precisa de rotina para se reorganizar. Uma observação importante sobre onde encontrar esses alimentos. Miso não pasteurizado você encontra em lojas de produtos naturais ou orientais. Procure marcas que especifiquem fermentação natural e tempo de maturação. Natô geralmente está congelado nas lojas japonesas. Kimchi autêntico você pode comprar pronto ou fazer em casa, mas evite versões industrializadas com conservantes. Também quero alertar sobre 3 erros comuns que impedem os resultados. Primeiro erro: consumir fermentados pasteurizados. A pasteurização mata todas as bactérias benéficas. Se no rótulo estiver escrito pasteurizado ou UHT, não vai funcionar. Você está pagando por sal temperado, não por medicina alimentar. Segundo erro: combinar com antibióticos ou antiácidos. Se você está tomando algum medicamento, consulte seu médico sobre a interação. Antiácidos neutralizam o ambiente ácido necessário para os probióticos sobreviverem. Terceiro erro: não dar tempo suficiente. Seu intestino levou décadas para chegar no estado atual. Não espere reversão em 2 semanas. O protocolo mínimo são 8 semanas para remodelar significativamente o microbioma. Mas posso garantir que você vai sentir diferenças na energia e digestão já na primeira semana. Agora quero falar sobre algo que poucos profissionais mencionam: a conexão entre intestino e cérebro. Estudos recentes mostram que o desequilíbrio intestinal está diretamente relacionado ao declínio cognitivo. A inflamação crônica produzida por bactérias ruins atravessa a barreira hematoencefálica e danifica neurônios. É por isso que muitos dos meus pacientes relatam melhora da memória e concentração após restaurar o intestino com esses fermentados japoneses. A neuroplasticidade cerebral depende de um intestino saudável. Para quem tem histórico familiar de Alzheimer ou demência, esses alimentos são ainda mais importantes. A prevenção do declínio cognitivo começa no intestino, não no cérebro. Uma última orientação crucial: se você tem mais de 60 anos ou toma medicamentos controlados, inicie o protocolo gradualmente
e mantenha acompanhamento médico. Embora esses alimentos sejam seguros e naturais, eles podem potencializar ou interferir na ação de alguns medicamentos, especialmente anticoagulantes. Sempre informe seu médico sobre mudanças alimentares significativas. Pela minha experiência clínica, posso afirmar que os fermentados japoneses representam uma das estratégias mais eficazes para a longevidade saudável que conhecemos. Não é modismo, é tradição milenar validada pela ciência moderna. Os japoneses não têm os genes da juventude eterna, eles têm os hábitos alimentares corretos. E esses hábitos você pode adotar hoje mesmo. Lembre-se do caso da Marilda que mencionei no início. 8 centímetros a menos na cintura, glicemia normalizada, energia renovada. Isso não foi sorte, foi aplicação consistente do conhecimento que acabei de compartilhar com você. A diferença entre quem envelhece com saúde e quem envelhece doente está nas escolhas diárias que fazemos aos 50, 60, 70 anos. Nunca é tarde para restaurar seu intestino e recuperar sua vitalidade. Se este conteúdo trouxe valor para você, se inscreva no canal, porque toda semana compartilho protocolos baseados em evidências científicas para uma longevidade saudável. E não esqueça de conferir o comentário fixado para acessar as ferramentas que uso com meus pacientes. Seu futuro, você agradece pelas decisões que toma hoje.